Domingo de Páscoa. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Salmo responsorial. É o dia mais alegre do ano, porque o príncipe da vida reina vivo após a morte. Sequência. Se Jesus não tivesse ressuscitado, teria sido em vão a sua encarnação e a sua morte não teria sido princípio de vida para os homens. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, 17. Exclama São Paulo. Porque quem poderá acreditar e ter esperança no morto? Mas Cristo não é um morto, está vivo. Procurais Jesus de Nazaré o crucificado? Perguntou o anjo às mulheres. Ressuscitou. Não está aqui. Marcos 16, 6. A boa nova da ressurreição provocou num primeiro momento um temor e espanto tais que as mulheres saíram e fugiram do túmulo e não disseram nada a ninguém porque tinham medo. Entre elas, porém, encontrava-se Maria Madalena, que viu a pedra retirada do túmulo e correu a dar a notícia a Pedro e João. Tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o puseram. João 20, 1, 2. Os dois saem correndo para o sepulcro e entrando no túmulo e observaram as ligaduras que estavam no chão e o lençol enrolado para outro sítio. Veem e acreditam. É o primeiro ato de fé da Igreja nascente em Cristo ressuscitado, originado pela solicitude de uma mulher e pelos sinais das ligaduras encontradas no sepulcro vazio. Se se tratasse de um roubo, quem se teria preocupado em despir o cadáver e colocar o lençol com tanto cuidado? Deus serve-se de coisas bem simples para iluminar os discípulos, que ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Nem compreendiam ainda o que o próprio Jesus tinha predito acerca da sua ressurreição. Pedro, cabeça visível da Igreja, e João e o outro discípulo que Jesus amava, tiveram a honra de recolher os sinais de Jesus ressuscitado. A notícia levada por uma mulher, o sepulcro vazio, o lençol nele depositado. Ainda que sob outro aspecto, os sinais da ressurreição vêem-se ainda presentes no mundo. A fé heroica, a vida evangélica de tanta gente humilde e escondida. A vitalidade da Igreja que as perseguições externas e as lutas internas não chegam a enfraquecer. A Eucaristia, presença viva de Jesus ressuscitado, que continua a atrair a si todos os homens. Pertence a cada um dos homens vislumbrar e aceitar estes sinais, acreditar como acreditaram os apóstolos e tornar cada vez mais firme a sua fé. Segundo, a liturgia pascal lembra, na primeira leitura, um dos mais comoventes discursos de Pedro sobre a ressurreição de Jesus. Deus ressuscitou-o ao terceiro dia e concedeu-lhe que se tornasse visível às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele depois de ter ressuscitado dos mortos. Surge nestas palavras a vibrante emoção do chefe dos apóstolos pelos grandes acontecimentos de que foi testemunha, pela intimidade com Cristo ressuscitado, sentando-se à mesma mesa e comendo e bebendo com ele. A Páscoa convida todos os fiéis a uma mesa comum com Cristo ressuscitado
e na qual Ele próprio é comida e bebida. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos à mesa do Senhor. Este versículo está tomado da primeira carta aos Coríntios, em que São Paulo, referindo-se ao ritual que ordenava comer o cordeiro pascal com pão ázimo, sem fermento, exorta os cristãos a prescindir do fermento velho, da malícia e perversidade, a fim de celebrar a Páscoa com os pães ázimos da pureza e da verdade. Temos que aproximar-nos da mesa de Cristo, o verdadeiro Cordeiro imolado pela salvação dos homens, com pureza de coração e em verdade. Por outras palavras, com coração próprio de ressuscitados. A ressurreição do Senhor, a sua passagem da morte para a vida, deve refletir-se na ressurreição dos crentes, atualizada com uma passagem cada vez mais radical das fraquezas do homem velho para a vida nova em Cristo. Esta ressurreição é evidente no desejo sincero pelas coisas do céu. Uma vez que ressuscitastes com Cristo, diz o apóstolo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo se encontra sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto, e não às coisas da terra. Colossenses 3, 1, 2. A necessidade de se preocupar com as coisas terrenas não deve impedir aos ressuscitados com Cristo que tenham o coração orientado para as realidades eternas, as únicas que são definitivas. Espreita-nos sempre a tentação de nos instalarmos neste mundo como se fosse a nossa pátria definitiva. A ressurreição do Senhor é um apelo muito forte. Lembra-nos sempre que vivemos neste mundo em acomodação provisória e que estamos em viagem para a verdadeira pátria eterna. Cristo ressuscitou para levar consigo os homens na sua ressurreição, para onde Ele vive eternamente, fazendo-os participantes da sua glória.